Fala, galera! E aí? Tudo bem com todos? Espero que sim. Então, prontos aí para finalizar esse livro incrível que é Nosso Lar? Chegou a hora do fim. E como passou rápido, né? Livro que é bom, passa depressa. Os capítulos são curtinhos, né? Sempre tem uma informação nova, interessante, então a gente passou por ele bem rápido. Confesso que eu nem senti. Então, toda vez que a gente lê esse livro, tem uma informação nova. É incrível isso, né? Não só esse, mas a maioria dos livros espíritas funciona dessa forma. Então, gente, vamos fechar este livro hoje. Nossa 10ª aula. Vamos estudar aí dos capítulos 46 até os 50, que é o último, tá bom? Para a gente chegar lá, vamos relembrar um pouquinho de como foi a saga de André Luiz para chegar nesse ponto. André Luiz, que é o personagem principal aí desse livro maravilhoso. Então, André Luiz, enquanto estava encarnado, foi um médico, e um médico um pouco vaidoso, egoísta, muito preocupado com as questões materiais. Ele se preocupava apenas com o seu sustento, com o sustento da sua família, não ligava muito para essas questões religiosas, para essas questões do espírito, mal acreditava em Deus, ia às missas somente porque era bem visto na época, né? E então ele não semeava esses valores espirituais, não se preocupava muito com isso, bem materialista, né? Então ele levou a sua vida assim, até que em dado momento adoeceu, né? Teve uma série de complicações e morreu na mesa de cirurgia. Para sua surpresa, ao acordar, viu que existia vida após a vida. E como a vida dele tinha sido, né, uma vida materialista, sem se preocupar com o outro, ele acordou no umbral. E ele nem sabia que era aquilo direito, né, que tinha essa nomenclatura, umbral. Ele acordou num lugar ruim, não conseguia voltar para casa, não tinha noção de tempo, de espaço. Seres perversos o perseguiam, privando de dormir, de descansar, não conseguia comer, não conseguia beber água. Então foi assim uma luta para ele, até entender o que estava acontecendo. Ele sabia que não pertencia mais ao mundo dos vivos, mas ainda assim estava ali diante do desconhecido. Então foram momentos difíceis, ele sofreu, ele muitas vezes se revoltou, se rebelou ali contra Deus, até que ele percebeu que não existiam injustiças, que existia um autor da vida, e era um pai misericordioso, um pai de justiça, era Deus. Então ele passou a orar, mas orar com o coração. Não foi aquela oração assim, né? Se nós acordarmos aí no umbral, deixa eu correr e orar aqui. Não. Foi uma oração do fundo do coração dele. E ele orou. Pediu a Deus, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu tô arrependido. E aquela rogativa durou horas. Até que de repente um velhinho simpático surge para estender a mão e tirá-lo dali. Tratava-se de Clarencio, um dos ministros de Nosso Lar. Nosso Lar, o que é isso? Uma cidade espiritual, onde André foi levado. E lá ele foi colocado no Ministério do Auxílio e tratado por um enfermeiro super simpático, chamado Lísias. E eles dois se tornaram grandes amigos. André foi aos pouquinhos entendendo a sua situação, entendendo o que ele tinha feito de errado, como que ele podia se redimir de alguma maneira, e percebeu que só poderia se redimir através do trabalho. Então, Lísias mostrou ali a cidade para ele. Era uma cidade muito bem estruturada, muito organizada, tinha mais de 1 milhão de habitantes naquela época. Hoje deve estar até mais, mas tinha mais de 1 milhão de habitantes, cada um com a sua função, com a sua tarefa. André foi aprendendo, foi se informando, foi entendendo a sua condição de espírito errante e espírito aprendiz. E aproveitou cada oportunidade que ele tinha de agradecer a Deus pela chance que ele estava tendo de recomeçar. E aí ele empenhou todas as suas energias no trabalho, conseguiu um emprego lá nas câmaras de retificação,
vinculadas ao Ministério da Regeneração, né? Então, esse aqui é um desenho real de nosso lar. É um desenho real assim, a gente tivemos um médium que fez um desenho, né, uma planta de como seria a cidade de nosso lar. E aí a gente, algumas pessoas colocaram esse efeito mais moderno aqui, né? Mas a planta é exatamente essa. No centro, a governadoria, né, localizada ali sendo o ambiente de trabalho do governador de nosso lar, junto com seus assistentes. E o restante da cidade tem o formato de uma estrela. Em cada ponta localiza-se um ministério, né? Relembrando, o Ministério do Esclarecimento, da Comunicação, da Regeneração, do Auxílio, da Elevação e da União Divina, que é o mais adiantado. Tá certo? E aí, cada ponta da estrela tem os departamentos do ministério, as pessoas que trabalham lá e moram ali nas redondezas do seu trabalho, enfim, tudo muito organizadinho. Essa aqui é a planta real de nosso lar. Tá certo? Muito bem. Então, depois de toda essa saga aí de André, nós chegaremos aí no capítulo 46, onde ele já estava há mais de um ano trabalhando. Um ano. E ele tinha se transformado em um novo homem. Ele se sentia útil. Ele servia com as melhores energias, com as suas melhores forças. Ele via nos enfermos irmãos. Então ele dedicava praticamente todas as suas horas ao trabalho. Não se preocupava muito com lazer, nem nada do tipo. Ele queria trabalhar, ele queria ajudar o outro, porque ele precisou de ajuda há não muito tempo. E aquilo ele tinha mudado a encarnação dele. Então ele empenhava suas forças em ajudar. Ali nas câmaras, junto da sua companheira Narcisa, né, que era uma grande amiga, uma mentora para ele. Então lá estava ele, né? E ele já estava lá há mais de um ano, e ninguém tocava no assunto da família dele. A Zélia, né, sua esposa, seus filhos. O que tinha acontecido com eles? Por que ninguém falava nada? E ele tinha algumas vezes um ímpeto de perguntar, mas ele recuava, falava, não, mas eu já recebi tanto aqui da colônia, não é justo. Não é justo eu questioná-los, eu fazer exigências, eu vou esperar falarem comigo. Né? E ele ficou com isso, né? Quando for o momento certo, isso vai acontecer. A sua mãe, que estava em esferas mais elevadas, vez ou outra visitava-o. E em sua última visita, ela deu uma informação que abalou muito André. Ela disse que iria reencarnar dentro de pouco tempo. André ficou super surpreso. Mas para quê? Para que essa necessidade de voltar à Terra, aquela prisão, aquele ambiente tão hostil? É essa terra aqui que nós estamos. Para quê? E ele explica que o pai de André, Laerte, estava numa situação dificílima. E ele só conseguiria ser ajudado se ele reencarnasse. E ela iria reencarnar com ele, para serem novamente cônjuges. E ele, que estava sendo obsidiado por duas mulheres que ele tinha se vinculado em sua última existência, sexualmente, a mãe de André receberia como filhas. André achou esse plano todo muito doloroso. E ele falou, mas não tem como a senhora ajudá-los daqui? Precisa voltar à Terra? E ela explicava que sim, porque de lá ela já tinha tentado todos os recursos. E eles estavam ali, ó, cegos, surdos, sem perceber ali a ajuda que estava do lado. Se continuasse aquela situação, eles iam se afundando cada vez mais nos abismos. Ia ser difícil despertá-los depois. Então o momento era aquele que ela precisava agir, precisava reencarnar. E ela ia tranquila, dizia ela ia tranquila porque sabia que André estava muito bem encaminhado, estava ali trabalhando em nosso lar, ia prestar a assistência que ela precisava. E André fica surpreso com a atitude daquela mulher. Por isso que o nome do capítulo é Sacrifício de Mulher. Que estava abdicando de tudo
ela que estava até em esferas mais elevadas, abdicando de tudo para voltar à terra, para o marido que tinha traído ela, que tinha feito mal. E ela os via, né, o marido e as suas duas amantes, como irmãos, como filhos de Deus. É uma outra mentalidade, né, gente? É uma outra mentalidade. É um exemplo que a gente tem que buscar, inclusive. Ela diz para André que o inferior não consegue subir ao superior, mas o contrário pode acontecer. E era isso que ela ia fazer. Ela ia descer de onde ela estava para ir até o fundo do poço, resgatar o seu ex-marido e as suas amantes. André então percebe o sacrifício que a sua mãe estava fazendo pelo outro e percebeu que ela era mais do que sua mãe, ela era irmã de todos ali. Uma bênção era para eles estarem na presença daquela mulher. E aí ele se ajoelha, beija as suas mãos, né, as mãos de sua mãe, em sinal de agradecimento. Então a mãe de André iria reencarnar, sim. A reencarnação do Laerte, pai de André, ia ser uma reencarnação compulsória. Isso é um recurso que a espiritualidade se utiliza muitas vezes para espíritos rebeldes. Espíritos que não querem reencarnar, não querem melhorar, estão ali estacionados. E aí a espiritualidade faz essa reencarnação compulsória. André até questiona, poxa, mas e o livre-arbítrio? E a liberdade individual de cada um? Sendo que, na verdade, a sua mãe explica que é um recurso que a espiritualidade tem para o próprio melhoramento da pessoa, que não está em condições de ver, né, que aquilo ali é o caminho. Nós podemos gozar da nossa total liberdade quando estamos sãos. E naquele momento Laerte não estava. Certo? Muito bem. Esse é o nosso capítulo 46. Vamos lá para o capítulo 47. Dona Laura, mãe de Lísias, grande amiga de André, iria reencarnar também. Gente, é o destino de todos nós, né? Por mais que esteja bom lá, e é bom estar numa cidadezinha espiritual dessa, que tá todo mundo assim, na mesma sintonia, na mesma vibração, né? Os trabalhos são bacanas. Mas a hora da prova é aqui, não tem como escapar. A hora da prova é aqui, por isso que a gente vai reencarnando, até chegarmos à perfeição. E chegou a vez da Dona Laura, o seu esposo, Ricardo, que tinha uma situação muito parecida com a Dona Laura, não era como Laerte, que estava assim, bem rebelde. Ricardo já estava mais esclarecido. Ele já tinha reencarnado, já contava ali com alguns anos, né? Já estava criancinha. E ela iria reencarnar para novamente se encontrarem os dois. Então, ela era uma mulher muito esclarecida, Dona Laura, muito esclarecida, muito preparada. Tinha a seu favor muitas horas de trabalho, porém, quando o momento decisivo se aproximava, ela estava com medo. Com medo de falhar, com medo de cair nas tentações. Então, estava acontecendo uma reuniãozinha, né, de despedida na casa de Dona Laura, e André percebe que ela está assim, com um semblante aflito, triste. O ministro Genésio se aproxima para conversar com ela e André observa toda o diálogo deles. E ela fala isso, né, que estava com medo de reencarnar, porque lá em nosso lar, a maioria dos habitantes estão ali com o mesmo pensamento em prol do bem, em prol, né, do amor. Na Terra, pois era assim, era só notícias ruins e pessoas egoístas, e ela estava com medo de cair novamente, né, nos mesmos caminhos que ela caiu em outras encarnações. Por mais que ela tinha se preparado, quando chegava o momento, ela tinha medo. E aí o ministro Genésio começa a conversar com ela e mostra que a Terra não é essa prisão, não é esse ambiente horrível e hostil que ela estava pensando. Na verdade, era uma escola, onde a gente estava aqui, né, reencarnava aqui, para aprendermos verdadeiramente que o mal que está ao nosso redor não pode nos atingir. O mal que a gente tem que se preocupar é aquele que está dentro da gente. São os nossos pensamentos.
precisamos, na verdade, vencer a nós mesmos. A nossa terra é o nosso ser. E aí, ela teve uma nova visão a partir disso. Não era uma prisão, não se tratava de uma prisão à terra. Ela tinha que ver como um campo onde ela tinha a oportunidade de semear várias coisas. Coisas boas dependeriam só dela. E ela não deixaria de contar com o auxílio dos amigos que ela tinha feito em nosso lar. Estaria com o seu companheiro de jornada, Ricardo. Seus filhos depois se juntariam a eles e assim vai. Ela tinha todas as ferramentas para conseguir. Bastava apenas que ela quisesse. E aí, depois desse alerta do ministro Genésio, ela percebe e começa a se acalmar e ficar mais otimista a respeito da sua volta aqui à Terra. A gente fica aqui na Terra, quando nós estamos aqui, é engraçado isso, a gente fica com medo de morrer, né? Não são todos não, mas a grande maioria de nós temos medo quando chegar o momento da morte. E lá, o medo dos espíritos é o quê? É reencarnar, é voltar aqui para a Terra. É isso, muito bem. Capítulo 47, a volta de Laura. Bom, essa foi uma reunião mais ampla, lá na casa da Dona Laura. E no dia seguinte ia ter uma reunião mais restrita, só com alguns amigos íntimos. E André foi convidado a participar. Nessa reunião íntima, iria ter a presença do Ricardo, que mesmo estando já reencarnado, com pouca idade, ele iria se projetar lá entre os seus entes queridos para fazer uma comunicação. E esse capítulo vai tratar sobre isso. Muito bem. Antes de reencarnar, Dona Laura teve a oportunidade de receber a visita de seu esposo, Ricardo. Ele já havia reencarnado, porém, através de um aparelho que se assemelha a um globo, ele pôde se comunicar com a sua família durante alguns minutos. Então, gente, o que vai acontecer? André chega na casa da Dona Laura. Tá tudo muito bem assim organizado, o ambiente ele não consegue colocar em palavras que a gente consiga entender o tanto que o ambiente estava agradável. Tava lá a Dona Laura, o ministro Clarencio queria comandar a reunião daquela noite. E os filhos todos ali do seu Ricardo e da Dona Laura esperando o pai, né? Todo mundo ansioso. E André observa que no centro da sala tinha uma espécie de globo com uma massa assim, acinzentada, ligada a vários fios, e esses fios conectados a uma espécie de alto-falante. Ele nunca tinha visto aquilo. E ele ficou curioso, André, né? Era curioso. E tinha um companheiro assim do lado dele, ele puxou um assunto e acabou questionando o que era aquele globo, que era um globo grande, acho que tinha 2 metros, se eu não me engano. E aí ele fala que Ricardo iria se comunicar através daquele globo, que era uma espécie de proteção que ele iria ter, porque as emoções naquela noite iriam ser muito fortes. Normal, né? Os filhos iam ficar emocionados de ver o pai, a Dona Laura, os demais companheiros que ele tinha deixado. Era normal que surgisse esse sentimento muito aflorado, muito forte. Só que ele, já reencarnado, não poderia se abater, não poderia se abalar, né? Que era um garotinho ainda. Então aquele globo era para proteger ele dessas energias, né? De emoção, de muito sentimento, que os demais iriam manifestar com certeza ali quando o visse. Então era para a própria proteção dele. E ele iria, né, se apresentar como Ricardo mesmo, um senhor maduro, porque nós sabemos que o perispírito, ele é plástico, então ele pode se transformar no que quer. Mesmo ele sendo um garotinho, ele iria se apresentar como o Ricardo que todo mundo lembrava, né, através desse globo. Então, muito bem. Quando deu a hora, acho que 00:40, se não me engano, era a hora que a família, né, que a casa estava toda bem serena, ele já estava dormindo. Então, teve todo um processo de retirá-lo de lá, levar o seu espírito até nosso lar, para se iniciar a comunicação. Quando ele chega, todos são tomados de uma emoção muito grande. Os filhos dele se posicionam, né, alguns para cantar, outros
para tocar piano, harpa e outros instrumentos e cantam uma canção que eles mesmos fizeram para o seu pai. Uma canção linda, emocionante. André fala que todos eles que estavam presentes chegaram assim às lágrimas. E dizia mais ou menos assim a canção deles. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam, na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te dou o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança. Conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguardo por vir risonho, espera por nós que um dia volveremos a alegria do jardim do teu amor. Vem a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te olvida o sacrifício, a bondade, a sublime caridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Então eles cantam isso e o pai vai assim, as lágrimas, fica muito emocionado, todo mundo chorando, né? É uma cena linda, né? Que os filhos cantam muito emocionados, é um coro assim, André fala que como celestial, um coro celestial cantando esse poema lindíssimo, lindíssimo que eles fizeram para o pai deles. Então ele pede inclusive para os filhos cantarem novamente, ele chora de novo, fala em particular com a dona Laura, com os seus filhos, e depois fala para os demais que ele só tinha que agradecer pela oportunidade que ele estava tendo, de estar ali de novo, naquela colônia tão abençoada, tão sublime, com pessoas tão dedicadas, tão queridas para ele, e coisas nesse sentido também. E aí uma de suas filhas pergunta o que eles poderiam fazer por ele. E aí ele faz um pedido muito interessante, antes de partir, porque não poderia ficar muito tempo ali, né? Ele faz um pedido muito interessante, ele pede que eles o auxiliem na sua existência terrena a não ter facilidades. É o pedido dele. Por favor, não façam com que eu tenha facilidades. Quero uma encarnação difícil para que eu consiga vencer uma vez por todas. Né? Olha só que pedido, olha que desprendimento desse companheiro. E assim tem as despedidas e todo mundo retorna aos seus lares. Nos dias próximos, né, nos dias seguintes, Dona Laura já iria se preparar para reencarnar e ela iria até a Terra acompanhada de Clarencio. E aí Clarencio faz um convite a André que deixa ele muito surpreso e muito feliz. Ele fala: André, eu estarei acompanhando a Dona Laura para começar os preparativos da sua encarnação. E se você quiser nos acompanhar para você visitar os seus entes, sua esposa, seus filhos, fique à vontade. Chegou o momento. Chegaram o momento de André rever os seus. E aí, o que esperava ele? Cenas do próximo capítulo. Vamos lá. Então, André se despediu da Dona Laura, deram um último adeus, né? E ela foi ali para a sua nova jornada e ele iria retornar à sua casa. E aí as ruas eram as mesmas, a cidade estava do mesmo jeito, e ele com o coração acelerado, aquela ansiedade, mais de um ano, né, sem ver ali a sua família. Na verdade, mais tempo, né? Porque só no umbral ele ficou 8 anos, então muitos anos, né? E ele ficou, meu Deus, como é que vão ser as coisas? Chegando lá, ele viu a palmeira que ele tinha plantado com Zélia no primeiro ano de casamento deles. E aí ele entra. Quando entra, já vem a primeira surpresa. Tava tudo um pouco diferente, assim. Os móveis, a
cor das paredes. Logo na entrada tinha um grande quadro dele com o Zélio e os filhos, e aquele quadro não estava lá. E aí ele foi, né, começando a estranhar as coisas. Na sala ele vê a sua filha, que era criança quando ele tinha desencarnado e agora já estava uma mulher feita. E aí depois entra Zélia, conversando com um médico, né? E ele grita com toda a emoção do coração dele, Zélia, meu amor, e fala palavras de carinho, mas ela está completamente insensível. E ele percebe que as coisas estavam diferentes, né? Eles não poderiam ouvi-lo. E ela conversando com o médico. E o médico falando assim, olha, não sei se ele vai conseguir se recuperar, a situação está muito feia, a pneumonia está muito grave. Não sei se o doutor Ernesto vai conseguir passar dessa noite. Aí André ficou, mas esse doutor Ernesto? Quem será ele? E aí Zélia fala, doutor, faça tudo o que tiver ao seu alcance. Eu não posso suportar uma segunda viuvez. De repente, tudo fica claro para André. Zélia tinha se casado de novo. Ele corre, sobe as escadas, vai até o seu antigo quarto e está lá um homem de idade madura, né, acamado, bem doente, com 3 entidades ali inferiores sondando ele, deixando o pior. E André fica sem reação. Então foi isso? Seu lar foi tomado? Outro homem estava deitado na sua cama? O que tinha acontecido? E o carinho por ele e o afeto? Onde é que estavam? Ele se senta e fica tentando processar aquela informação. E Zélia vem, faz um carinho no doutor Ernesto, e ele se lembra quando ela fazia carinho nele, e vem aquele sentimento de ciúmes, de posse. Ele não tinha reação. Ele ficou horas ali sentado, vendo, né, o trânsito da casa, vendo como que as coisas tinham mudado. Por isso, então, que não deixavam ele visitar o lar terreno. Ele não estava pronto para ver aquilo. E aí ele desce e vê um diálogo de Zélia com as filhas, e ele vê a sua filha mais velha falando assim, nossa mamãe, eu já acordei com a saudade de papai. E aí ele fica feliz, poxa, alguém lembrou de mim aqui. Mas Zélia já corta, autoritária. Não quero o nome de André nessa casa. Esqueçam seu pai, você sabe como Ernesto fica chateado com isso. Já mudei os móveis, já mudei a cor das paredes, tirei tudo que lembrava ele aqui, agora você não coopera? Você fica falando dele? Basta. André fica surpreso com a frieza da sua ex-mulher, mas se aproxima da filha e tenta falar ali palavras de consolo, e ela sente. Ela não escuta, mas ela sente aquilo. A outra filha que estava lá fala assim, fulana, desde que ficou sabendo dessas questões de espiritismo, tá virando aí espírita, ela tá com essas coisas assim de vida após morte, não sei o quê. Filha mais velha de André estava ali entrando na doutrina. E ela fala, poxa, não tem nada a ver com o espiritismo, eu não posso sentir saudade do meu pai? E a Zélia fala, não, basta, não quero mais esse assunto aqui. Então, vão passando ali, né, as horas e horas, e André fica abatido. Clarencio vai até lá para saber como é que ele estava indo. Ele ia dispor de 1 semana, né? 1 semana ele poderia ir e vir. Nosso lar é até o seu lar terreno. E aí ele percebe como André está abatido e fala algumas palavras de consolo. Fala, olha, não posso falar o que você tem que fazer, mas não se esqueça daquela máxima dita por Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele sai e André fica refletindo sobre isso e ele fala assim, poxa, e se fosse eu no lugar de Zélia? Muito provavelmente eu iria me casar de novo. Ia tomar essa mesma atitude dela. E se ela não tivesse casado
com esse Ernesto? Será que o nosso lar estaria assim? Será que eles não poderiam estar passando por alguma necessidade? Então foi bom o Ernesto vir até aqui, dar um suporte para minha esposa, para as minhas filhas. Com certeza estão tratando-as muito bem. Mudou a sua mentalidade. André era um novo homem. Aquele homem terreno, egoísta, materialista, apegado. Ele tinha morrido. E estava ali um novo ser. Né? Uma pessoa mais dedicada realmente ao outro. Zélia não era, a sua família não era exclusivamente Zélia e seus filhos. Eram todos os enfermos das câmaras. Era todo mundo que precisava de ajuda. Eram seus grandes amigos e mentores, Narcisa, Tobias, Dona Laura, Lísias, Clarencio, Genésio. A família dele era universal. E ele passou a encarar aquilo de uma maneira diferente. Então ele pensou, eu preciso ajudar Ernesto. O primeiro passo é tentar afastar aquelas entidades que estão fazendo com que ele fique pior. Só que André ficou muito abatido durante muitas horas, então ele não tinha forças para poder sozinho auxiliar. E ele se lembrou de que quando as pessoas, espíritos, têm uma comunhão muito grande, de afinidades e de pensamentos, elas podem se comunicar através do pensamento. E a primeira pessoa que ele pensou foi a sua companheira de trabalho, Narcisa. Então ele ficou ali do lado de Ernesto, orando para Narcisa. Narcisa vem até aqui, explicando a situação mentalmente, na expectativa dela chegar até ali. Ele ainda estava ali com as mãos postas, orando, quando sentiu alguém tocando em seu ombro. Era Narcisa, que tinha escutado a sua prece. Ela falou, André, eu ouvi a sua rogativa. A situação é grave, precisamos agir rápido. E aí ela o convidou até para ir para o lado de fora. Ela fez um gesto que ele não conseguiu entender. E aí apareceu aí alguns outros companheiros. E explica que tratavam-se de trabalhadores da natureza, que manipulavam energias para auxílio dos encarnados. E ela pediu para mostrarem onde é que ficavam eucaliptos e mangueiras. Ela foi até lá, buscou energias dessas duas árvores. Ela fala que as árvores têm energias que a gente nem imagina de cura. As árvores. E ela pega da mangueira, pé de manga e eucalipto. E eles ficam durante toda a noite dando os fluidos dessas duas árvores para o Ernesto. Olha só que interessante, gente. Tem árvore aí na sua casa? Quando você estiver se sentindo para baixo ou mal, dá um abraço nessa árvore aí. Estou na casa da minha irmã e tem uma mangueira aqui, Tem um pé de manga. E de vez em quando eu estou dando um abraço nessa mangueira aí, nessa quarentena. De vez em quando eu estou dando uma apertada lá. Eu levo meus filhos também, boto eles para abraçar, porque tem energia, gente, que a gente desconhece. Já tomou banho? Já pegou a folha da mangueira, colocou na água e tomou um banho? Bom demais, gente. Realmente é uma mudança de energia que a gente sente. Faça isso. Quando você estiver assim em Borocochó, faça isso. Não só a mangueira, outras árvores também. Eu falo da mangueira porque a tia Iris que me ensinou. Esse banho de folha de mangueira. Excelente, excelente. E não é macumba ou coisas assim, não. São manipulações de energia. Nós sabemos que essas árvores têm. A Narcisa está falando aqui. É mais claro do que isso, impossível. As energias da mangueira. Então, André fez isso com Narcisa. Passou a noite toda dando remédio para ele. Dessas árvores. No outro dia ele amanheceu, bonzinho. O médico chegou, analisou, falou, olha, aconteceu um milagre. Esse homem está curado, aconteceu um milagre. E aí, Zélia fica toda feliz, André fica satisfeito, porque ele venceu. Gente, isso foi uma vitória muito grande para ele. Venceu o egoísmo que ele tinha. E Narcisa também tá do lado dele, ficou muito orgulhosa da atitude que ele tinha tomado. E juntos eles voltaram para nosso lar. E era um recurso que André não tinha feito, essa questão de voar.
E Narcisa fala que lá em Nosso Lar tem muitas pessoas que podem volitar tranquilamente, mas não fazem isso na cidade, porque tem outras pessoas que não conseguem e poderiam ficar se sentindo mal por não conseguir. E aí todo mundo opta por pegar o aerobus, né? Aeróbus. Todo mundo faz essa opção. Mas André vai volitando, né? Quando estavam ali no ambiente da terreno, eles poderiam fazer essa viagem. Então ele vai junto com Narcisa volitando até Nosso Lar. Então ele fica nisso nessa semana, né? Vai para Nosso Lar, depois volta até a casa terrena, vê como é que estava Ernesto, como é que estavam os demais. E ele fica nessa ida e vinda. E quando encerra ali a sua semana, ele faz várias reflexões. Ele pensa que, isso já é o último capítulo 50. Ele percebe que Zélia e Ernesto são seus irmãos, né? E que ele devia prestar o auxílio, que a providência divina era muito grande, que ele tinha recebido tantas bênçãos ali no Nosso Lar, como Deus era um ser que a gente nem consegue imaginar assim, o tamanho de Deus, o tamanho do nosso Pai misericordioso, e quanto a gente muitas vezes desperdiça a nossa encarnação aqui com bobagens, né, com coisas pequenas. Se nós tivéssemos consciência disso, né, de quanto que esses valores espirituais contam, na verdade é só o que conta, né, quando morremos, quanto que a gente ia produzir mais, se esforçar mais em prol do nosso crescimento. E ele faz essas reflexões até que ele é interrompido na sua meditação. Um grupo de mais ou menos 200 pessoas, né, entre amigos, né, o Tobias, o Lísias, a noiva de Lísias, a Narcisa, o Clarencio, todo mundo ali estava fazendo tipo uma festinha para André. E aí Clarencio toma a frente e falou: até agora você tinha sido pupilo de Nosso Lar, mas agora você se tornou um cidadão de Nosso Lar. E aí ele abraça André, que fica muito emocionado, assim, se ajoelha diante de Clarencio para agradecer, todo mundo vem abraçando, é como se fosse uma confraternizaçãozinha mesmo. E André nem se sente, mas ele pensa: poxa, mas eu fiz tão pouco, eu preciso fazer mais. E ele fica com esse ânsia, com esse desejo. Eu vou fazer mais, eu preciso trabalhar mais. Trabalhei muito pouco. E assim, Nosso Lar é finalizado. Com o André com vontade de trabalhar mais. Por isso que nós vamos ter uma saga aí de 13, sendo que o próximo é Mensageiros, né? Mensageiros é o nosso próximo livro. Então, gente, este é o nosso livro, Nosso Lar. Acabou! Ei, parabéns para você que chegou até aqui. Não é fácil estudar a doutrina espírita. É preciso muita disciplina, muita dedicação. E você conseguiu. Então, parabéns. Estaremos juntos continuando essa saga. Próximo livro, Mensageiros. Livro maravilhoso. Não percam. Divulguem. Muita gente começa em Nosso Lar e para, né? Para. Mas olha, a sequência é incrível. Histórias que a gente não é possível que isso... Não, só porque foi Chico Xavier mesmo, senão eu não acreditava. Histórias incríveis, impressionantes. Não sai daqui do canal então, tá bom? Até a próxima!